de Vascão, ô Bruno Formiga? Bora. Vasco da Gama que venceu nos pênaltis, mais uma vez, Verratti sendo fundamental. O Léo Jardim também é impressionante, né? Toda disputa de pênalti, pelo menos um ele garante. É meio que assim, não erra. As últimas 3 disputas, o Vasco não errou o pênalti, então, cara. mas isso é muito a raro. conversa talvez seja, acertos. a conversa é assim, ó, gente, eu vou pegar um. Faz lá o de vocês que a gente ganha, que a gente classifica. Tá rolando. Impressionante, cara. De todos, claro. Do e Léo repetindo também. Vários cobradores. Assim, que ontem o Payet não cobrou, normalmente ele abre a cobrança e o Verratti encerra. Ontem o Verratti encerrou, o Esforça bateu em todas essa sequência. O Piton, acho que não bateu ontem, mas tinha batido nas outras. Sempre tem ali uns 2 ou 3 cobradores que se repetem, né? Que fatalmente se o Payet estivesse em campo, ele também teria batido. Esse gol do Verratti é impressionante, assim, não existe hoje cabeceador no futebol brasileiro melhor que ele. O tempo de bola é absurdo, né? Porque ele sustenta mais tempo no ar do que o marcador que cai antes e ele ainda está no gesto. É impressionante a relação dele com o Vasco. Acho que o Vasco também fez o jogo possível, sofreu pra caramba, mas estava no cálculo, né? O Atlético tem muita dificuldade para criar. Acho que começou a tentar botar a bola na área no segundo tempo. O Léo Jardim fundamental, né? Piton, Léo Jardim, Verratti, Hugo Moura, acho que isso são as pedras fundamentais desse Vasco competitivo do Rafael. Maicon, que acho que até deu mole ali no gol, mas... Sim, mas do modo geral... E o primeiro gol só sai porque ele se machuca, né? Acaba saindo pro atendimento. Agora, o Rafael, o Paiva, ele dá uma grande mostra de maturidade quando ele inicia bem o trabalho, tenta emplacar lá o Coutinho no time e tal, com o Payet, não sei o quê. E qualquer um teria de fazer, porque ninguém contrata o Coutinho para não botar para jogar. O time não funciona, ele vive um pior momento dele ali e ele retoma. Beleza, o Coutinho voltou a se machucar também e tal, mas eu acho que ele fez um ajuste de rota aí fundamental, né? O Vasco 28 jogos sem perder, né? Perdeu ontem, mas eram 8 jogos sem perder. A gente lembra também que o Vasco perdeu um jogador 41 minutos do primeiro tempo, né? Sim, com um jogador a menos. E eliminado, né? Quer dizer, você está eliminado com um jogador a menos. E que já tinha uma treta no Sub-20. O Renato Rodrigues tinha lembrado disso aí, que a gente tinha acabado de vir de uma confusão no Sub-20. 40 minutos com um jogador a menos, você perdendo o jogo e sendo eliminado com a derrota, né? E vai lá buscar. Mas o Verratti é impressionante. Aí você destacou o Formiga, o que ele dá uma paradinha no ar, né? E como ele ataca a bola, ataca o espaço, ele vai ataca o zagueiro. Assim, não é uma cabeçada fácil, né? Cara, tá na base assim que você joga bigorna pra cima, o Verratti vai lá e vai bota força em qualquer movimento de cabeça. É impressionante, assim. Então, o que o Léo segura atrás, o Verratti na frente, o Vasco, essa coisa de acertar todos os pênaltis, que é muito importante, evidentemente, o Léo também. E aquilo que citei do Otávio, acho que é um sentimento do vascaíno de orgulho, como foi do Corinthians, que a gente analisou até agora. Mas o Vasco num nível diferente do Corinthians, claro, no Campeonato Brasileiro, e com atuações mais consistentes, ou com vitórias, às vezes até melhores do que os próprios desempenhos, é motivo para toda essa festa que a gente vem em Curitiba. E ontem eu acho até que o Rafael Paiva surpreendeu quando a dúvida era se jogava o Esforça ou o Payet, e ele colocou os dois e tirou o Cocão, né? E aí colocou o Esforça ali, deu uma protegida no Payet, mas acabou com o Payet. E aí a outra boa leitura, ele tira o Payet com 45 minutos, né? Ele tira, obviamente que com o jogador a menos. Ia sobrecarregar muito um cara que não ia ter carga para entregar, por mais técnico que seja o Payet. A escolha nesse momento é de um Vasco competitivo, solidário, compacto, não necessariamente tão técnico. E aí eu acho que o torcedor já abraçou essa ideia e entendeu que quando tiver todo mundo à disposição aí, não vai dar para ser o Vasco bailarino. Vai jogar Payet, vai jogar Coutinho, vai jogar não sei quem, não vai. O melhor Vasco hoje possível é um Vasco muito operário e solidário. E suficiente, assim, o Vasco pode ser campeão da Copa do Brasil assim. E aí depois vai se reajustando e tal. Mas tem só para completar, Gi, até passar para você, tem um que é assim, insubstituível, que é o Verratti. Mais na fila do que o Payet, mais na fila do que o próprio Coutinho. Diga lá, Gi. Não, é que a questão maior desse Vasco é de fato o setor defensivo, até individualmente carece de peças, que é por isso que até acho que é um pouco complicado a gente esperar uma grande melhora do Vasco em relação ao setor defensivo, em relação ao sistema defensivo, porque individualmente carece de peças. Não acho que essas peças vão desenvolver, assim, vão mudar muito o patamar de desenvolvimento ao longo dos jogos até o final do ano. Mas é um Vasco que tem muito mais qualidade, né, na frente, no meio campo, do que teve, por exemplo, no último ano. E o Verratti é um espetáculo. O time sabe que tem esse problema, o time adversário sabe que o Verratti
vai subir de cabeça e que sobe bem e que o Vasco vai tentar esse tipo de jogada e mesmo assim o Verratti segue fazendo gols, segue fazendo gol de cabeça mesmo marcado. O Atlético Paranaense de novo tomou um gol de cabeça do Verratti em um curto espaço de tempo. E é algo incrível o que o Verratti, a história que o Verratti está escrevendo com a camisa do Vasco. Porque ele não é só um atacante que tem decidido e beleza, aí você vai falar, mas ele só tem um recurso. Cara, dane-se, assim, ele condiciona o time a jogar de uma forma, ele funciona dessa forma e tá tudo certo. Só que o que me impressiona no Verratti não é só a quantidade de gols, né, de conversão, de eficiência, é a liderança. Como ele puxa o time para cima, como ele tá toda hora, assim, não deixando a energia baixar do time, assim, ele é um cara que se identificou, se entrelaçou um pouco com o torcedor, a forma como ele comemora a classificação ontem é muito emblemática, assim, então o Vasco tem um líder, um artilheiro, uma referência, um cara que realmente se importa nesse momento em que o Vasco está se abraçando ali para tentar se recuperar, né? O fato da 777 ter dado tudo errado e o Pedrinho, que era para ser um gestor mais da parte do clube, outra administração que não do futebol, teve que resolver essa situação. Não é fácil o que o Pedrinho está passando, não é fácil, mas é um Vasco que começou a se dar as mãos ali e está conseguindo sobreviver, né? Tem perspectivas competitivas aí, volta a uma semifinal depois de 13 anos de Copa do Brasil, a última foi em 2011, e cara, quem está numa semifinal pode ser campeão. Ah, ele é o melhor time, ele é o mais plástico, mas a Copa do Brasil, uma Copa do Mundo, uma Libertadores, um torneio de mata-mata, a essa altura do campeonato, não se trata mais só disso. Não se trata mais só disso. O Vasco pode ser campeão. Mas você falou ali em algum sentido de sobreviver. Você acha que o Vasco ainda não tem, talvez, elementos confiáveis? Não dá para confiar? Não acha, de repente, um Vasco sólido? Você ainda tem o seu pezinho atrás? Tenho, e isso foi mostrado agora recente, há algum mês e pouco atrás, que o Vasco estava numa sequência muito ruim. E é aquela parada, o Verratti hoje se machuca, o Verratti hoje é vendido, tem uma estrutura para sobreviver sem ele hoje, na forma que o time joga? Não tem. Então, assim, eu não acho que ainda seja confiável. Se você olhar o Vasco, ele ainda é um risco pequeno, né, mas está por ali e tal, tem perspectiva de título na Copa do Brasil, mas eu estou falando enquanto instituição, enquanto clube, ele está voltando, tentando primeiro estabilizar, para depois começar a dar outros passos aí. E acho até que mesmo nesse caos todo conseguiu trazer o Coutinho de volta, o Souza, que ontem não começou jogando, trouxe o Payet no ano passado, trouxe o Verratti. Então, assim, ele conseguiu fazer bons movimentos, mesmo numa crise completa. Assim, eu acho que o Pedrinho está passando, poucos presidentes na história recente do futebol brasileiro pegaram, porque tiveram que... Tu estava num rumo aqui de SAF, de não sei o quê, do nada tu tem que lidar com tudo que não foi cumprido. A gente falava sobre o Corinthians, talvez do outro lado da chave ser o time não favorito. Isso se aplica ao Vasco também? Quem passar de São Paulo e Atlético Mineiro também é o favorito contra o Vasco? Eu acho que, tecnicamente falando, são times melhores, né? Apesar do Atlético Mineiro. E aguardemos, assim, mas assim, muito favorito, mas de novo, eu não acho que a Copa do Brasil, ela não se trata só disso, né? Assim, sim. Então... Mas em termos de Corinthians e Vasco da Gama, quem surpreenderia vocês? Ficaria mais surpreso com quem? Chegando à final? Ou vencer ou chegando até mesmo a final. Ou a final fosse essa. Ou a final fosse essa, conquistasse. Porque eu acho que o Vasco. São dois times que a gente pega no ano passado também que sofreram. O Corinthians até mais esse ano sofre que o Vasco, mas eu acho que o Vasco, assim, até porque o Corinthians vem de 3 semifinais seguidas de Copa do Brasil. Desculpa, não é mais surpresa. Desde o título, né? O Vasco não chega a 13 anos, pô. Então, assim, desde o título do Vasco em 2011. Foi ano passado? Ano passado, uma galera deu o Vasco como rebaixado, pô. Sim. Se não chega o Ramon Dias, o Vasco na última rodada, né? Mais até que o próprio Corinthians. Ela chega na última rodada, inclusive com aquela grande vitória corintiana em São Januário. Eu acho esse ano mais... Inclusive, tá sem... É um técnico que você não sabe ainda. A Tainá chamou ontem do ficante fixo, né? O Rafael Paiva virou o esquema... bom. Ficou, qual é a sua situação? É namoro, é amizade, é peguete? Estamos levando, né? Tá aí, velho, e vai. Mas não pode ficar com outro. Não pode. Não pode, né? Não. Só com ficante fixo. Aí, você, VH, já teve momentos de ficante fixo? Hã? Você? Já teve? Não. Peguete fixo, nunca rolou? Não gosto dessas brincadeiras, não. Eu sou um homem sério, né? Quer estar comigo, é pra construir negócio, entendeu?